Ora então, boa tarde. Antes de mais, em meu nome pessoal e na minha qualidade de coordenador nacional do Centro de Justiça, tenho um particular prazer em poder estar presente, uma vez mais, num webinar organizado por esta secção. Aos meus colegas de painel e de uma forma muito especial aos colegas da distrital do SEM distrital de Aveiro, na pessoa do Rui Dias, que neste momento ainda não pode entrar, mas que vai entrar a qualquer momento. Quero agradecer a disponibilidade desta secção distrital para organizar este webinar e agradecer, sobretudo, àqueles que aceitaram participar, aos nossos convidados oradores, que aceitaram participar com o seu saber, com o seu talento, com as suas opiniões, para aqui debatermos uma questão que é muito da atualidade, muito relevante e que tem exatamente a ver com os desafios do direito laboral no pós-Covid. É este o tema deste nosso debate. E cabe-me naturalmente fazer aqui um enquadramento com uma componente mais restrita e outra um pouco mais alargada. Este debate foi organizado para esta data justamente porque entendemos que deveríamos ter um conjunto de iniciativas de diversa ordem que assinalasse o 1º de maio, Dia do Trabalhador. E para isso mesmo nós tivemos o cuidado de criar aqui mais do que uma iniciativa, mas neste formato a secção de Justiça entendeu organizar esta nossa conversa com especialistas, com gente que está no mundo do trabalho, ao mesmo tempo, não na mesma hora, mas amanhã mesmo, a secção de Trabalho e Segurança Social organiza uma outra complementar a esta, com o tema Futuro do Trabalho, regular as novas formas de trabalho, que o coordenador nacional, o Jorge Bravo, vai orientar. Amanhã também teremos neste webinar uma saudação de abertura do presidente do SEN, o Joaquim Sarmento, e, portanto, os 2 dias seguidos, a anteceder justamente o Dia do Trabalhador, fazem aqui, digamos, um quadro mais completo, cada um no seu espaço, mas, de facto, esta questão do trabalho é uma questão muito vasta, porque, no que à justiça diz respeito, compete naturalmente fazer o enquadramento e a atualização do quadro legal do trabalho e posicionar as coisas, e nós, como partido alternante do poder, temos que ter as nossas iniciativas feitas na lógica do tempo, com a oportunidade que o tempo define e, ao mesmo tempo, também, passo o pleonasmo, ao mesmo tempo com um sentido de Estado correspondente a quem sabe que vai ser governo. E por isso fazendo as coisas com antecedência, com sentido de responsabilidade, com sentido profissional, que nós podemos, de facto, dar o nosso contributo para melhorar a governação do país. Ora, as questões do trabalho, nomeadamente numa época tão atípica e tão anormal como a que estamos a viver há mais de um ano, que é a da pandemia, exige-nos uma reflexão muito profunda, porque há muitas questões em aberto, trazidas pela pandemia, que devem ser pensadas no quadro regulatório, no âmbito da legislação, do Código do Trabalho e de todas as outras demais normas que existem neste setor. Paralelamente, também as questões do trabalho, mas na perspectiva social, têm e assumem uma importância relevantíssima, porque é de facto a nossa vida que está em causa.
é a vida dos portugueses em geral, é a vida das famílias, é a vida dos trabalhadores, é a vida dos empresários, e é nesta perspectiva global, numa visão holística, que nós queremos trabalhar. E por isso eu regozijo-me por termos aqui 2 iniciativas em 2 dias seguidos, que pretendemos que seja um marco para assinalar o Dia do Trabalhador. Não há, por isso, nenhum atropelo sobre ninguém. Poderíamos ter feito um outro formato, que era juntar as 2 secções. Já organizámos o Sénior Justiça, com a segurança, em que juntamos as 2 secções. Aqui também o poderíamos fazer, mas entendemos que a relevância do Dia do Trabalhador justificava 2 iniciativas autónomas complementares e que podem aqui trazer, de facto, visões diferentes e contributos também muito relevantes. Não me compete a mim ocupar o tempo, compete sim aos nossos oradores, a quem agradeço uma vez mais a vossa presença e o vosso contributo. Agradecer uma vez mais também, como já disse no princípio, à secção de Justiça da Distrital de Aveiro, na pessoa do seu coordenador distrital, o Rui Dias, e de todos os demais membros que colaboram na secção, e por isso, de minha parte, ficar-me-ia por aqui, passando a palavra no sentido do Eduardo. Não sei se é o Eduardo, quem é que vai abrir neste princípio, enquanto o Rui Dias não chega. Passo a palavra ao colega, ao companheiro que entender. Muito bem, muito obrigado. De facto, o Dr. Rui Dias está atrasado, teve um infortúnio, mas juntar-se a nós assim que possível, e enquanto ele não chega, farei eu então aqui o papel misto de moderador e orador, o que é sempre um risco, não é? Porque por defeito de profissão, os advogados falam sempre mais do que deviam, então quando acumulam o papel de moderador e de orador, o risco mais que duplica. Mas eu tentarei disciplinar-me e os meus companheiros, sempre que entenderem que eu me estou a exceder, fazem o favor de me interromper. Bom, eu passaria... Eduardo, se me permite, agora que tomou conta da palavra, eu ir-me retirar para a outra linha, para não ser aqui um mono na vossa presença, e por isso vou para o Facebook, retiro-me daqui do painel e vou seguir-vos imediatamente através do Facebook. Muito bem, até breve. Até breve. Podem continuar, por favor. Obrigado. Obrigado. Então eu iria rapidamente fazer uma brevíssima apresentação dos colegas de painel. O David Carvalho Martins é advogado, é assistente convidado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é presidente da Associação de Jovens dos Laboralistas e tem-se dedicado a estas matérias do direito de trabalho, tem uma vasta experiência nesta área. O Pedro Roque, nosso deputado, secretário-geral dos TSD, dos Trabalhadores Sociais Democrata, e também tem, naturalmente, um vastíssimo conhecimento daquilo que são as relações laborais, as dinâmicas legislativas e de concertação social, e, portanto, é uma mais-valia estar hoje aqui connosco para partilhar todo esse conhecimento. O Idálio Gonçalves é diretor-geral da FUNFRAP, Fundição Portuguesa, ligado ao setor do automóvel. Tem cerca de 450 trabalhadores, mas tem fábricas no México, França, China, Brasil e Polónia, e portanto também nos dará aqui uma perspectiva mais prática do mercado, do setor, que interessa naturalmente concatenar com uma perspectiva legislativa, académica, profissional e também económica, e eu próprio, Eduardo Marques, que sou advogado. Esta sessão pretende que seja dinâmica e por isso, mais do que cada um de nós debitar alguns minutos sobre alguns temas, articulámos-nos antes desta sessão no sentido de ser mais uma conversa do que propriamente a apresentação ou discursos individuais sobre os diversos temas. E por isso será uma conversa que naturalmente terá interrupções de cada um de nós para introduzir sempre informação que achemos pertinente.
Eu para o início da nossa, portanto isto é quase, neste momento, uma conversa sem moderação, e portanto sintam-se à vontade de interromper assim que entendam. Eu talvez, para começarmos a nossa conversa, iniciaria pela questão das iniciativas legislativas que estão atualmente pendentes, em processo de, já algumas de adiantado processo legislativo, na Assembleia da República, e por isso convidava o Pedro a usar a palavra, no fundo, para nos explicar qual é que é o estado da arte, designadamente quanto à questão do teletrabalho, que têm saído recentemente notícias sobre essa matéria, sobre as propostas legislativas, sobre a posição que cada grupo parlamentar tem assumido, e portanto o Pedro pedia que usasse da palavra para nos explicar no fundo em que ponto é que estamos atualmente. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite que foi formulado e saudar também a iniciativa do Conselho Estratégico Nacional de se associar às comemorações do 1º de Maio. Nós próprios iremos fazer um webinar amanhã à noite, na véspera, onde fazíamos tradicionalmente um jantar com o Presidente do Partido. Este ano, tal como o ano passado, isso não é possível. Neste caso, para assinalar o papel dos TSDs, digamos, como estrutura autónoma do partido. Mas, indo rapidamente a esta questão, a pandemia trouxe aqui uma necessidade muito forte, e que é compreensível por todos, uma coisa que era residual, o teletrabalho, que era residual em Portugal, de tornar-se uma coisa praticamente generalizada, e sempre que qualquer tipo de trabalho pode ser feito, eu digo pode porque ainda está em vigor, pode ser feito através do trabalho à distância, que ele possa ser feito independentemente do acordo das partes, que é, digamos, aquilo que está, a matriz que está consagrada no Código de Trabalho. E, portanto, o Código de Trabalho, nesta parte, neste período, é afastado, no sentido de que, se a empresa o desejar, ou se o trabalhador o desejar, independentemente da vontade um do outro, avança-se para o Código de Trabalho. Isto tem uma explicação lógica. Era necessário afastar estes movimentos pendulares, sobretudo de transportes públicos, diariamente de casa para o trabalho e ao fim da tarde, no sentido inverso, e portanto grandes acumulações de pessoas em espaços fechados e também no próprio local de trabalho. E foi uma maneira também de, apesar de tudo, manter a economia a funcionar. É óbvio que uma coisa que era rara e que era residual, massificando-se, enfim, só o contributo da administração pública para este teletrabalho, ou trabalho em casa, trabalho a domicílio, foi de tal maneira que os números ascendem a centenas de milhares de pessoas nesta situação. E, portanto, ficam aqui à vista alguns problemas que importa vislumbrar para o futuro. O próprio Governo faz um decreto-lei que prolonga esta obrigatoriedade até ao fim do ano. Aliás, o PSD pediu essa apreciação parlamentar, uma vez que não se justifica, isto é, o país estando numa situação, como é previsível, no início do verão, ao meio do verão, de chamada imunidade de grupo, é natural que não haja, que esta obrigatoriedade deixe de fazer sentido. O Bloco de Esquerda entendeu, paralelamente, há um livro verde que já foi terminado, encomendado pelo Governo, sobre o futuro do trabalho, na qual, digamos, o grosso é a questão do teletrabalho. Ele foi apresentado, está em discussão na concertação social, e o Bloco de Esquerda entendeu fazer um agendamento legislativo, que está agendado para o próximo dia 5, quarta-feira, em que apresenta um projeto de lei alterando o Código de Trabalho em matéria de teletrabalho. Imediatamente, obviamente, porque há aqui, digamos, um jogo de competitivo, muitas vezes inconfessável, entre o Bloco de Esquerda, e sobretudo em matéria laboral, entre o Bloco de Esquerda e o PCP. O PCP também apresenta um projeto de lei, e o PS anuncia também o seu projeto de lei. O PSD tem como tradição, e é uma tradição que eu considero correta, em matéria de legislação laboral, que é uma legislação muito sensível e que muitas vezes dela depende a chamada paz social. E, portanto, é uma legislação que é necessariamente estável, ou desejavelmente estável, e desejavelmente equilibrada, isto é, conciliando os interesses que para o PC e Bloco de Esquerda são antagónicos, trabalho contra o capital, mas que para o PSD e para a boa tradição do próprio sindicalismo democrático há um terreno comum de interesse coletivo, na boa linha da chamada doutrina social da Igreja. E, portanto, o PSD entende que, em primeira instância,
E nestes temas, que é um tema bastante sensível e que não se deve legislar à pressa e que se deve fazer uma reflexão profunda com aquilo que está no Código de Trabalho neste momento, a experiência que temos tido até aqui de trabalho ao domicílio, teletrabalho, trabalho de alguma maneira forçado no domicílio, de poder legislar tranquilamente, mantendo os equilíbrios e fazendo uma legislação que possa permanecer estável desejavelmente. Entendo que, e portanto, necessariamente numa primeira fase, para nós é sempre a concertação social que deve buscar os equilíbrios, de forma tripartida, interesses dos empregadores, interesses dos trabalhadores, o governo também, digamos, arbitrando a questão, e depois os outputs devem ser apresentados pelo governo, independentemente de qual seja o governo, ao Parlamento, e aí, em sede parlamentar, então, exercendo esta função legislativa que o Parlamento tem em termos constitucionais, produzir a lei, alterar a lei. O PS entendeu seguir um caminho diferente. Entendeu apresentar um projeto de lei que, aliás, tem uma outra particularidade. Isto é, destaca, isola do Código de Trabalho esta matéria do teletrabalho, indo ao arrepio daquilo que tem sido a tradição, que é a inversa, que é a tradição de codificação da lei laboral. E de uma autonomização da lei laboral face ao direito comum, porque é uma lei com características especiais, em que, de facto, estes equilíbrios são difíceis de... E, portanto, é um caminho inverso. Fez-se o Código de Trabalho em 2003 e também depois da sua reforma em 2009, precisamente para codificar legislação avulsa. O PS vai para um caminho inverso e, portanto, não é muito compreensível, apesar de tudo, a proposta do PS, o projeto de lei, melhor dito, ser relativamente equilibrado. O PS tinha aqui, desde o início, disse que admitia que se pudessem clarificar um ou outro aspecto do atual Código de Trabalho em matéria de teletrabalho, mas que, e tem também, por isso, um projeto de lei, mas um projeto de resolução em que apela ao Governo que, junto da contestação social e no âmbito da discussão do Livro Verde, que se seja produzido um acordo tripartido no sentido de dar lugar a uma proposta de lei do Governo que depois seja discutida. E, portanto, este, quanto a nós, deve ser o caminho correto. Continuamos a fazer esse apelo, porque entendemos que a legislação que sai daí, por ser mais equilibrada, por conciliar interesses aparentemente antagónicos, tem como consequência ser mais estável, ser mais abrangente e permitir algo que é fundamental, a paz social. Porque se a legislação for desequilibrada, por exemplo, para o lado do empregador, ela pode provocar a reação sindical e isso não é desejável em termos económicos. E, portanto, não foi esse o caminho escolhido, mas ainda assim o Partido Socialista no Parlamento apresenta um projeto de lei, o Partido Socialista no Governo continua com a discussão na concertação social. Portanto, não se sabe bem o que é que irá dar a discussão na concertação social. E, eventualmente, admitimos que, como as propostas, algumas delas não têm ainda a discussão pública completa, que baixarão sem votação à Comissão e que, em sede de especialidade, o Partido Socialista poderá canalizar eventuais propostas que saiam da concertação social. Não estamos a ver outro caminho, mas esta questão de isolar o Código de Trabalho, o teletrabalho, num diploma autónomo relativamente ao Código de Trabalho, não nos parece o melhor caminho e, portanto, obviamente que exerceremos as nossas responsabilidades apontando para este que deve ser, quanto a nós, o caminho relativamente a esta questão. Eu, enfim, não vou prolongar porque senão poderei prejudicar os outros oradores, enfim, havia aqui outros aspectos, até para caracterizar eventualmente o projeto de lei do PSD, que é muito cirúrgico e que aponta, aliás, para uma coisa que todos reivindicam, que é que a negociação coletiva, a dinâmica da negociação coletiva e dos setores de atividade e as necessidades do teletrabalho para cada um dos setores de atividade, que é diferente, que regule um conjunto de matérias, como, por exemplo, a questão das despesas e, entre outras, que parece absolutamente fundamental e que essa legislação, se for mais favorável, que, obviamente, prevaleça sobre as normas do Código de Trabalho. Para já, é tudo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. David, pegando naquilo que o Pedro acaba de dizer, há aqui dois temas que me parecem importantes. O primeiro é a técnica legislativa, ou seja, sabermos se faz ou não faz sentido. Nós conhecemos bem a Lei 7/2009, agora fazer legislação avulsa ou extravagante específica para este tema e, portanto, ao arrepio deste processo de codificação que
temos vindo a assistir desde o Código de 2003. Por outro lado, também sabemos que a massificação da utilização do teletrabalho trouxe a nu uma série de limitações que o regime que introduzimos precisamente em 2003 do teletrabalho, enfim, não podia imaginar, designadamente esta questão das despesas, mas pergunto se fará sentido, em termos de âmbito destas propostas que estão no Parlamento, regular apenas estas matérias ou, ao invés, aproveitar, já que se vai mexer no regime, e reestruturá-lo de uma forma mais abrangente, designadamente, a título de exemplo, transpondo a diretiva que temos que transpor até agosto de 2022, onde há o alargamento da idade dos filhos de 3 até 8 anos, enfim, há ali um conjunto de matérias que estão em cima da mesa, portanto, deixava-te estes dois pontos para abordar. Muito obrigado, Eduardo. Desde logo também muito obrigado pelo simpático convite para poder intervir neste webinar sobre estes temas, designadamente na véspera do Dia do Trabalhador e também na véspera de estarmos a discutir mais uma alteração ao Código de Trabalho, o Código de Trabalho que está a competir com grande valentia com a legislação fiscal, com as sucessivas alterações. Neste momento, se calhar, já temos mais alterações ao Código de Trabalho do que à legislação fiscal, o que, de facto, ajuda imenso a economia e os agentes económicos, esta estabilidade legislativa. Deixa-me só interromper-te para dizer, eu fui contar as alterações, introduções legislativas de março, ou seja, desde o início da pandemia até ao final do ano. São 92 alterações. Essas aí já nem vou contar, isso aí nem conto essas, mas de certeza que ao Código de Trabalho devemos ir supostamente na 17ª ou 16ª, considerando que o Código é de 2009, estamos a um bom ritmo e acho que vamos conseguir fazer mais, fazendo alterações de 3 em 3 meses, acho que é o ideal, porque é isso que ajuda as empresas e a economia a ter previsibilidade na legislação que aplica. Relativamente à questão sistemática, como académico, é sempre uma área que nos diverte e eu sempre achei que esta questão nem fosse levantar grande celeuma, o facto do Partido Socialista ter feito uma alteração fora do Código. Há várias leituras para isto. Eu vou ter uma leitura que se calhar não é a mais óbvia, que foi feito fora do Código para que isto não tenha influência na administração pública. Porque a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas diz-nos que o Código de Trabalho é a legislação subsidiária em matéria de teletrabalho. Portanto, se calhar, pode não ter sido, pode ter sido só uma coincidência, mas se calhar as alterações que são propostas pelo Partido Socialista, como a legislação autónoma, podem querer dizer que não se quer aplicar à administração pública. Admito que possa ter sido só uma coincidência, mas que sendo uma legislação autónoma, a remissão não abrange. Terá sido isso? É só o objetivo? Se for, levantei um problema interessante de saber se vamos ter um regime de teletrabalho com despesas pagas, eventualmente, pelos empregadores, mas no setor público isso se calhar não será tão assim. Não sei se é verdade ou não. Mas vamos lá ver. Eu sou totalmente contrário a mais uma legislação, uma lei avulsa. Nós tivemos esse caminho até 2013, em 2013 incitámos um outro, que é de uma maior maturidade deste ramo do direito, que é a ter um código. Portanto, as alterações devem constar do próprio código. Eu admitiria que se retirasse o teletrabalho do Código de Trabalho, se fosse para regular todo o trabalho à distância. Trabalho à distância subordinado e não subordinado. O que significa, por exemplo, rever o trabalho no domicílio, por hipótese. A regular melhor o trabalho à distância. A regular, por exemplo, a questão da subordinação económica através de um novo diploma, onde também poderíamos ajudar a transpor a diretiva. Se fosse para ter um regime que regulasse todo o trabalho à distância, seja ele subordinado ou não subordinado, ou com dependência económica, se calhar fazia sentido. Não sendo, o único objetivo que eu consigo ver com a apresentação de um diploma autónomo será eventualmente fugir à extensão deste regime ao setor, ao trabalho em funções públicas. Não estou a ver outro objetivo. Há aqui uma questão importante, há vários temas que estão aqui na ordem do dia. É verdade que a concertação social deve ser o palco essencial da discussão destes temas, mas se a Assembleia da República é o titular do Poder Legislativo, e se é lá que podemos ter algumas alterações legislativas
muitas vezes gravosas e outras inócuas. Por exemplo, ainda recentemente foi publicada uma alteração ao regime da transmissão da unidade económica que não altera absolutamente nada. E, portanto, se calhar faz sentido aproveitar o debate na Assembleia da República, porque já que está agendado e provavelmente até pode vir a ser aprovado, para evitar alguns problemas. Desde logo, e como disse o Sr. Deputado Pedro Roque, é importante que não se regule valores mínimos de remuneração ou de compensação ou eventualmente até ao nível de detalhe de quais são os instrumentos de trabalho que devem ser entregues às pessoas que estão em teletrabalho. Senão vamos regular que tipo de cadeira, se é uma cadeira ergonómica, se é uma cadeira normal, se é preciso ter um apoio de braços enfim, quer dizer, não podemos entrar nesse detalhe. Não podemos entrar nesse detalhe, e por vários motivos. Se mais não fosse, pelo facto do substrato económico português ser composto em 99,96% ou 66% por nano, micro e pequenas empresas. Se vamos criar mais estes custos, um dos projetos implica um aumento de cerca de 11 euros por dia por trabalhador, é 2,5% do IAS. Isto significa cerca de 200 euros por mês de acréscimo. É arrebentar com as nano e microempresas, provavelmente. Há que ter alguma cautela e não podemos deixar e perder o debate destes temas, evitando que se criem erros. E depois há outro problema que ainda não surgiu, se calhar com a devida dimensão, e que os projetos, de acordo com aquilo que eu me recordo, não regulam, que se prende com a questão dos acidentes de trabalho. Não basta dizer que o escritório de casa é o local de trabalho. Isso não resolve. Mas é o local de trabalho qual? É toda a casa? É só o sítio onde o trabalhador está? Se o trabalhador tiver um acidente na casa de banho, é um acidente. E se estiver no quarto, a caminho da sala onde vai trabalhar? E se tropeçar no filho que está ao lado, numa brincadeira, e cair e torcer o pé? É acidente de trabalho. E se for à cozinha, enquanto está a fazer o almoço com uma panela de pressão e ela arrebentar? É acidente de trabalho? É que muitos destes casos não ocorrem nos locais de trabalho reais ou efetivos, aqueles que nós conhecemos hoje em dia. Não basta. Vamos lá ver. Se não tomarmos atenção a isto, o que pode acontecer, e corremos o risco de os empregadores acharem que têm um seguro de acidentes de trabalho a funcionar e a companhia recusar a responsabilidade. Podemos correr esse risco. E, portanto, vamos supostamente os empregadores estarem muito descansados em que têm um seguro de acidentes de trabalho que funciona e que o legislador se lembrou dos acidentes de trabalho. E quando o legislador não se lembra, existem problemas. A legislação portuguesa não está pensada para os acidentes em teletrabalho. Para já tínhamos alguns casos, mas eram absolutamente pontuais. O que é que são as necessidades sociais impreteríveis quando a pessoa está em casa? Vai ao supermercado numa pausa do almoço? Será que é acidente de trabalho? Ou vai ao café? Será que é acidente de trabalho? Todos estes problemas existem e eu estou para ver, quando começarem a existir mais acidentes em casa e mais acidentes comunicados, gostava de ver a reação das companhias de seguro. E os empregadores têm que ter atenção a isto. O legislador não está, infelizmente, a ter pelos projetos que são conhecidos. O agendamento é para 5 de maio, ainda vamos a tempo, eventualmente, de pensar nesse tema. Era particularmente importante e não nos centrarmos apenas naquilo que supostamente é mais visível, que é a compensação dos custos. Isso não é o principal problema do teletrabalho, é a privacidade, o direito ao desligamento, se calhar nem tanto, mas a privacidade acidentes de trabalho é particularmente importante. Não é visível, pois não, mas é muito, se calhar podemos estar a falar de um enorme alargamento da responsabilidade dos empregadores, onde eles não têm sequer o controle sobre a segurança e saúde que as pessoas têm em casa. Portanto, há que ter alguma cautela quanto a isto. Resumindo e concluindo, faz sentido, se calhar, ter uma legislação autónoma? Sim, desde que fosse para regular todo o trabalho à distância. Sendo só para o teletrabalho, é no Código de Trabalho, mesmo que isso implique alterar o regime da função pública. Ok, obrigado, David. Então, se calhar agora Permite-me só aqui um comentário, porque a resposta aqui é o seguinte: no projeto de lei do PS, no artigo 3, número 5, diz que a presente lei aplica-se com as necessárias aplicações à administração pública, central e local. Portanto, eles metem tudo no mesmo saco. Então não faz muito sentido ter uma legislação, ainda bem, obrigado, não recordar dessa parte, então não faz muito sentido ter uma legislação autónoma. Se era para afastar da administração pública, não faz sentido. Olha, obrigado pelo esclarecimento. E Dália, saltando da academia, da faculdade, diretamente para a vida das empresas. Nós, neste momento, para além da legislação Covid, o regime de teletrabalho é obrigatório para vítimas de violência doméstica e para trabalhadores com filhos
que tenham filhos até 3 anos. E percebemos, por esta tendência, que irá aumentar as situações em que o teletrabalho se tornará obrigatório. E aquilo que eu pergunto é como é que as empresas olham para esta realidade, para esta tendência. Obviamente que em março e abril tivemos que todos nos adaptar rapidamente, mas qual será o futuro das empresas com cada vez mais teletrabalho? É ou não é possível conjugar os objetivos de produtividade, os objetivos económicos com estas novas formas de prestar o trabalho? Boa tarde a todos. Obrigado também pelo convite que me fizeram. Eu tenho uma grande responsabilidade porque sou o único fora da especialidade de que falamos hoje. Portanto, eu não sou especialista na área. Tentarei aportar o melhor que souber e, sobretudo, a visão, como bem referiu, das empresas e da economia. Nós todos nós, empresas e não só, entramos desde há um ano esta parte, num contexto de grande dificuldade que nos levou todos de uma forma forçada, de modo forçado, porque não havia experiência anterior, o teletrabalho não era suficientemente divulgado nas empresas, nem em Portugal, nem no estrangeiro. E por isso aprendemos um pouco a todos à custa da experiência. O que é certo é que, e começando já por responder à sua pergunta, ou parte dela, a produtividade, digamos, a capacidade de trabalho que as pessoas, e a experiência que nós temos, a capacidade de trabalho que as pessoas têm desenvolvido, aquelas que estão em teletrabalho ou que estiveram, é enorme, é enorme. No dia a dia da empresa, não vou dizer que as pessoas não têm uma aplicação e uma grande dedicação ao trabalho, mas há mais distração, há tempos mortos em casa. O horário provavelmente, e eu não falo por mim, falo por todos e pelas pessoas. Nós tivemos em teletrabalho, e ainda temos alguns, mas tivemos uma dezena e meia de pessoas. Nós somos uma empresa industrial e onde, na maior parte dos casos, a presença em fábrica é determinante, mas funções como as compras, a logística, a contabilidade, a administração, os recursos humanos, essas sim estiveram e ainda estão em parcial ou em tempo total em casa. Mas do ponto de vista da produtividade, penso que o problema não existirá, pelo menos ao nível das empresas e pelo que eu conheço. Pelo contrário, a nossa convicção é de que a prestação do trabalho, o volume de trabalho e a qualidade do mesmo sairá beneficiada. Não temos a mínima dúvida disso. Haverá seguramente preocupações, algumas já levantadas aqui, outras não, mas haverá preocupações, porque uma coisa é, e a nossa visão, uma coisa é, digamos, a força, digamos, a obrigatoriedade, até por força de lei, de fazer o teletrabalho, ou de o praticar. Outra coisa é, digamos, no pós-pandemia, e a minha convicção é que a realidade do pós-pandemia vai trazer, vai alargar e vai fazer com que, pelo menos, alguns setores de atividade tenham uma tendência de uma adesão massiva ao teletrabalho. Eu dou um exemplo. Nos últimos dias foi notícia que os trabalhadores da Liberty Seguros, Portugal e Espanha, que são cerca de 2.000, aderiram voluntariamente 99% dos trabalhadores ao teletrabalho pós-pandemia. Dou, por exemplo, como exemplo, que no acordo que fizeram implica já um aumento da retribuição anual bruta de 660 euros, de 50 e poucos euros por mês, e de um ticket de entrada, um forfait único no início de 460 euros para a criação de condições em casa. Uma das dificuldades que já foi aqui abordada é que as condições em casa, uma coisa é ir para casa forçado, outra coisa é o trabalhador querer ou a empresa querer e poder, e ser possível fazê-lo
poder fazê-lo em casa. As condições em casa devem ser também objeto de alguma atenção, porque até agora muitas das pessoas, e nem todas têm condições, desde o filho pequenino, desde o gato e o cão, desde o resto da família que está a almoçar ou a tomar um pequeno almoço. E hoje é preciso perceber também que parte não é só o nosso caso, parte do teletrabalho é desenvolvido por meios de vídeo, por conversas com pessoas que estão a ver ou que estão a partilhar documentos, de onde o ambiente que está por trás em casa deve ser objeto de alguma regulação, porque ele hoje penso que é omissa, ou penso que é pouco clara a lei, onde, por exemplo, tivemos algumas dificuldades com pessoas que não tinham internet, e embora seja pacífico perceber que a empresa pode e deve contribuir para essa despesa, mas, por exemplo, tendo internet, depois o sinal é fraco, as chamadas caem por sistema, digamos, é necessário que as pessoas percebamos todos, empresas e trabalhadores, que condições devem ser criadas em casa. É mais do que óbvio, que vai surgir algumas dificuldades, não digo na nossa empresa, porque o tipo de pessoa que pode fazer trabalho remoto é claramente definida, mas pode haver questões relacionadas com o controle e com a monitorização. Hoje ouve-se falar muito na invasão do espaço e da privacidade das pessoas, ouve-se falar no desligar, do direito a desligar de quem está em teletrabalho ou mostrar-se indisponível. Há uma série de problemáticas associadas que virão com o tempo e serão reguladas com o tempo, com a experiência, mas, resumindo, penso que o teletrabalho vai para ficar. Do ponto de vista da produtividade, penso que não há nada a temer, pelo contrário, há sempre a tendência dos colaboradores em casa estarem mais tempo. Reparem, por exemplo, há uma coisa que é pouco falada, ao nível das perdas, das vantagens, das desvantagens. Por exemplo, não digo tanto numa cidade pequena como a nossa, mas digo em Lisboa, quantas horas por dia perde um colaborador a movimentar-se nos transportes públicos, às vezes mais do que um, e não é só o custo desse transporte, é o transtorno, é o tempo que passa, de onde há uma série de questões que irão ser colocadas em discussão nas empresas, e irão proporcionar que os colaboradores e até as empresas possam forçar o trabalho remoto. É preciso que haja alguma regulamentação em matérias, a questão dos seguros que falou o David Carvalho, é uma matéria muito sensível e que nunca ninguém, nenhum de nós, pelo menos nós nas empresas, nunca pensámos nisso. São muitas as questões que é preciso regular, mas não tenho a mínima dúvida que o teletrabalho vai para ficar, seja nos serviços, onde se alargará massivamente, rapidamente, seja nas empresas industriais, onde terá uma pequena cota, mas que será uma realidade. Obrigado, Idálio. É curioso que tenha referido a questão dos transportes em Lisboa, precisamente porque o teletrabalho nasceu nos Estados Unidos e o principal móvel foi exatamente o tráfego urbano, foi exatamente essa a principal razão. Já quanto à produtividade, só dar nota também de que eu acho que, sobretudo para Portugal, que temos índices de produtividade muito baixos, como sabemos, temos sido ultrapassados pelos países do leste nesse índice. Eu creio que poderá de facto o teletrabalho ajudar a mudarmos o paradigma. Em Portugal, um bom trabalhador é aquele trabalhador que está muito tempo, muitas horas no seu local de trabalho, que sai depois da hora, coisa que nos países onde os índices de produtividade são elevados, esse facto até é mal visto, não é? Alguém que fique para além da hora é alguém que não conseguiu cumprir as suas tarefas no tempo que lhe estava destinado. Portanto, talvez o teletrabalho possa ajudar a olharmos não para as horas de trabalho, mas sim para as tarefas que têm que ser cumpridas, independentemente das horas de trabalho que o trabalhador fisicamente esteja a cumprir esse horário.
Um dos outros temas que está diretamente relacionado com estas novas formas de prestar o trabalho e que o teletrabalho também veio acelerar é precisamente o crowdworking, que são aquelas plataformas que hoje existem, transnacionais, que permitem um match entre a oferta e a procura. Alguém que precise de design gráfico, de consultoria, de educação, de formação, que está na Alemanha e que solicita que essa prestação de serviço ou essa tarefa possa ser efetuada em Portugal ou noutra parte do mundo. Há quem lhe apelide também a uberização do trabalho. E naturalmente que isto traz alguns desafios. Há aqui uma desumanização dos trabalhadores que se tornam invisuais, exclui os segmentos dos mais velhos, existe uma ausência de proteção social, torna-se difícil também a fiscalização dos direitos, não é? Porque a ACT em Portugal tem dificuldade em apanhar este tipo de relações. No fundo estamos quase a regressar ao trabalho à jorna, não é? E deitar por terra todas estas conquistas de séculos. Pedro, como é que o legislador pode olhar para estas matérias? Como é que pode dar aqui um contributo para que, de repente, tudo aquilo que conquistamos ao longo de todos estes anos nos fuja rapidamente das mãos? Ora bem, estas questões, o teletrabalho e estas, trabalho em plataforma e outras, enfim, digamos que podemos encerrar tudo naquilo que o chamado futuro do trabalho. E o futuro do trabalho é de tal maneira relevante que a OIT, que é a Agência das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, a agência mais antiga das Nações Unidas, ela foi criada ainda em 1919, no âmbito do Tratado de Versalhes e da criação da Société des Nations, portanto, em Genebra, e que depois integra, a partir de 45, a ONU. Na comemoração do seu centenário, em 2019, elegeu exatamente o tema do teletrabalho como o tema central para essas comemorações e, portanto, organizou um vasto debate em torno desta problemática. É também uma preocupação, tem sido sempre a preocupação constante da OIT, que aliás funciona de maneira tripartida, governo, empregadores, sindicatos, a questão do trabalho digno, o trabalho com direitos. E, portanto, exatamente estas novas formas de trabalho, que eu acho que são interessantes, são positivas, fazem a economia avançar, geram também mais emprego, nessa perspectiva são interessantes, mas devem elas ser enquadradas, e uma vez que são transnacionais, devem ser enquadradas pelos países em conjunto, através de tratados, enquadrando exatamente um chamado trabalho com direitos. Aliás, a recente decisão do Supremo Tribunal do Reino Unido, ao mandar integrar, por exemplo, os choferes da Uber com trabalhadores com direito a férias, com direito a subsídios, com um conjunto de direitos que um trabalhador normal, com um contrato normal, tem no Reino Unido, como em qualquer outro país, pelo menos no espaço onde nós nos mexemos, na OCDE, é particularmente marcante nesse aspecto. Aliás, também em Espanha, a nível da concertação social, se está a avançar nessa matéria e, portanto, interessa regular isso. Não interessa desregular, porque, de facto, a precarização das relações laborais faz aquilo exatamente que referiste, isto é uma espécie de praça de jorna digital. E isso não é porque isso representa, de facto, um retrocesso civilizacional, ainda que tínhamos de ter em conta também as questões da flexibilidade e as questões da própria competitividade da economia, mas de alguma maneira não se pode perder muito daquilo que se conquistou em termos daquilo que são os direitos de quem trabalha, embora naturalmente haja aqui uma tendência para um equilíbrio e, portanto, isso é absolutamente desejável e importante. Não, isto é, não podemos tapar o sol com a peneira, mas interessa regular. Faz-me lembrar um pouco aquilo que se passou no início do século XIX em Inglaterra, em plena Revolução Industrial, com os chamados ludistas. Os ludistas era, digamos, uma associação mais ou menos secreta, agora está muito na moda falar nas associações secretas ou pelo menos associações discretas, em que se revoltavam contra a mecanização dos teares porque achavam que isso roubava os postos de trabalho aos trabalhadores e, portanto, durante a noite assaltavam as empresas e destruíam os teares e, portanto, estavam de alguma maneira a tentar
parar aquilo que é imparável, que é o progresso tecnológico. E, portanto, as plataformas são úteis, o trabalho em plataforma é útil, mas interessa que haja algum tipo de regulação para que, de facto, aqueles que o exercem tenham um mínimo de direitos e um direito a uma retribuição minimamente aceitável e um conjunto de direitos que qualquer trabalhador deve ter. E, portanto, essa é a perspectiva, e eu creio que este debate relativamente ao futuro do trabalho, que está na concertação social e que deve continuar na concertação social, não se deve resumir apenas à questão do teletrabalho, que é nuclear e é importante, mas deve abranger todos esses aspectos. A questão dos chamados nómadas digitais, que é uma forma de teletrabalho um pouco hipster, mas que também é uma realidade. Portanto, todos estes sistemas têm que ser enquadrados para que o futuro do trabalho possa ser não uma ameaça, mas, digamos, uma forma qualitativa de a humanidade e a economia progredirem. Exatamente, sem dúvida. David, e que papel tem o sindicalismo na defesa nas lutas laborais? Ou seja, hoje ouvimos muito que existe uma profunda crise no sindicalismo, da sua representação, quer na sua representação em termos de dimensão, de expressão do número de trabalhadores que efetivamente representam, quer na abordagem dos temas, ou seja, não é muito comum estes problemas, que são os problemas que estão ao virar da esquina, serem prioridade nas lutas sindicais. Estarei enganado? Não, estás completamente, tens a razão toda naquilo que estás a dizer. O problema do sindicalismo. Há uns anos estava numa conferência na Coreia do Sul e assisti a uma reunião de um sindicato nessa conferência, em que o principal problema, o principal foco de discussão, não era a luta contra o empregador ou a luta contra o empregador, era antes a discussão de que tipo de serviço é que esse sindicato podia oferecer aos seus associados. A filosofia era outra. Estavam ali a discutir, é um sindicato de um setor que tinha bastante expressão, estávamos a falar de um sindicato bastante grande, então a principal preocupação deles era que tipo de serviços, creches, formação, dar serviços ou prestar serviços aos trabalhadores. E a preocupação não foi durante essa sessão questões de luta, mas antes de cooperação com os empregadores. Eu sei que a ideia de cooperação entre trabalhadores e empregadores tem que ser sempre com alguma cautela, porque era uma marca distintiva da Constituição de 1933 e, portanto, temos de ter alguma cautela quando falamos em cooperação entre trabalhadores e empregadores para que não venham dizer que estamos à espera da volta do tempo da velha senhora. Não é esse o objetivo. Mas esse devia ser um caminho. Outro caminho que devia ser pensado, não de confronto permanente e total, se não for aqui se a discussão não for muito cerrada, é porque não estão a fazer. Não tem nada a ver com isso. Chegar a um consenso é aquilo que melhor devia marcar uma atividade sindical. Mas há outros problemas. A atividade sindical tem um problema genético, visa defender trabalhadores. E tudo aquilo que nós falamos agora, de crowdworking, trabalho através de plataformas, trabalho sem subordinação jurídica, são tudo realidades que não estão, à partida, dentro do direito do trabalho. E, portanto, se não estão dentro do direito do trabalho, podemos sempre colocar a questão que o sindicato, se calhar, nem as sequer pode representar. Ora, se não as pode representar, porque as pessoas não são trabalhadoras, mas sim, eventualmente, empresários segundo o direito da concorrência. Mas, David, uma das grandes lutas dos sindicatos é precisamente a precariedade das relações laborais, onde ela se manifesta nas suas diversas formas, não só nos contratos a termo, mas também nos tais chamados falsos contratos de trabalho, como os contratos de prestações de serviço. Eu, por acaso, tenho uma visão ligeira, sabes que eu tenho uma visão ligeiramente diferente de algumas mesas negociais onde já estive, em que já reparei que há uma grande tendência em alguns sindicatos para restringir contratações e salvaguardar os que já estão na empresa. Uma tendência para controlar quem entra na organização, em vez de ser vamos acolher os mais jovens, vamos acolher as pessoas, mas uma grande resistência para medidas que incentivem isso. Porquê? Porque é a forma de salvaguardar os que já estão há mais tempo nas organizações. O sindicalismo tem aqui um problema genético, que é, em primeiro lugar, que serviço é que oferece e que modo de abordar os temas poderá ter. De certeza que isto tem que até a própria legislação tem que mudar o foco. Nós não podemos, por exemplo, como é que uma convenção coletiva, e se calhar poderia ajudar bastante, uma convenção coletiva, se calhar podia começar a regular a matéria dos trabalhadores economicamente dependentes.
por hipótese, ou chegar a outras áreas. Mas não, a própria legislação, nós temos é verdade que isto tem melhorado um bocadinho, mas a legislação portuguesa, a legislação de trabalho, gosta de regular tudo, ou quase tudo, e não deixa assim muito espaço para a negociação coletiva. Um dos casos onde eu sei que isto depois pode ter problemas constitucionais, em princípio, no meu entender, não tem, mas um caso onde devíamos ultrapassar este medo da negociação coletiva era permitir que, por exemplo, as compensações por despedimento pudessem ser negociadas por convenção coletiva. Eu posso negociar isto numa comissão de serviço. Eu posso negociar isto numa comissão de serviço, mas não posso negociar no âmbito de uma contratação coletiva. Nós estamos sempre a trabalhar com balizas porque temos medo da negociação coletiva um bocadinho mais aberta. De parte a parte, há um receio de parte a parte, por isso é que, por exemplo, não há uma maior abertura, por exemplo, para termos convenções coletivas negociadas com comissões de trabalhadores. Há um receio, não é? Porque, agora, que isto tem que mudar e que se calhar os sindicatos têm que mudar um bocadinho o chip e não estar só à espera de ter trabalhadores permanentes para o resto da vida numa organização, porque temos o crowdworking, novas formas de trabalho, temos trabalhadores autónomos. É um pouco estranho que em todo o mundo se tenham colocado questões sobre a uberização da economia, condições de trabalho dos contadores na Uber e outros sistemas de plataforma, e em Portugal não houve, que eu saiba, um único caso. A Cabify fez um despedimento coletivo, fechou a aplicação e mandou todos para casa, de um momento para o outro, e não houve um único caso. Alguma coisa parece-me que se calhar não está a funcionar bem do lado sindical. São pessoas que não têm representatividade. Queremos acabar com esse tipo de relações laborais, de relações profissionais. Eu acho que é isso, é parar o vento com as mãos. Não vamos acabar. Portanto, é mais vale acolher e integrar isso, ainda que com regimes especiais na legislação laboral. Eu não estou a dizer que todos os condutores ou todos os trabalhadores de plataforma devem ser integrados. Muitas vezes são trabalhadores que trabalham quando querem, nos tempos em que querem, com os seus próprios meios. Não têm que ser trabalhadores, mas têm que ser integrados de alguma forma. E agora, só para concluir uma outra nota que foi referida há pouco, a questão dos nómadas digitais é uma questão-chave, mas é uma questão-chave que se regula ou que se pode regular por um tratamento integrado a algumas matérias. Por exemplo, queremos ajudar a combater a desertificação do interior. A primeira questão que havia, mais do que incentivos financeiros para as pessoas se mudarem para o interior, se calhar convinha haver incentivos até fiscais para pessoas que trabalham à distância. Para nós e para os estrangeiros, se calhar ter um tratamento integrado de questões de vistos, segurança social e IRS. Temos uma possibilidade de incorporar, e eu como advogado já tenho reparado nisso e tenho tido vários casos destes, de estrangeiros que vêm trabalhar para Portugal. E que não trabalham para Portugal, não fazem nada para Portugal, nem só para Portugal viver e trabalhar para o estrangeiro através de tecnologia de informação. Deviam ter um sistema em que o seu enquadramento, por exemplo, na Segurança Social Portuguesa, não demorasse meses ou largas semanas a estar concluído. Se calhar ter um via verde, um passo para vir trabalhar para Portugal, acho que seria ótimo. E vêm trabalhar, não vêm normalmente para os grandes centros urbanos. Vão para as regiões autónomas. Por exemplo, a Madeira tem um programa muito interessante para os nómadas digitais. Devia ser, se calhar, exportado para outras zonas do país. Há um caminho a fazer. E quando eu estava a referir a questão de ter um regime geral para trabalhar à distância, era um regime geral para trabalhar à distância que, eventualmente, pudesse regular estas matérias também. Sim, aliás, há vários países que estão neste momento a estudar a criação do chamado contrato misto, não conforme Portugal teve essa discussão no passado, mas um contrato misto que vá ao encontro entre a prestação de serviços e o contrato de trabalho, que consiga, no fundo, abranger também aqui estas novas formas de trabalhar, não é? De prestar estes serviços e estes trabalhos. O tempo passou a voar, de facto nós tínhamos muito mais, fomos demasiado ambiciosos, tínhamos muito mais temas, mas eu, em todo o caso, permitiria alargarmos um pouco na hora e ao Idálio, dando a oportunidade naturalmente para dar-nos nota de como é que tem sido a experiência com os sindicatos nestas dinâmicas do teletrabalho e destas novas formas de o executar, mas também abrindo aqui já o debate para outro tema, que também tem preocupado muito os trabalhadores, e aliás o Pedro há pouco fazia referência a uma metáfora histórica que encaixa naquilo que hoje importa discutir, que é de facto este processo de robotização
e a introdução de muita tecnologia. Nós hoje assistimos a um advento enorme de tecnologia, não só na robótica, como através da inteligência artificial, e há sempre a pergunta se isto vai ou não fazer com que o desemprego dispare. É certo que nós temos toda essa análise histórica que nos vai demonstrando, quer com a Revolução Industrial, quer com outras experiências de progresso tecnológico, que nos dão nota de que o saldo líquido de emprego acaba por ser ou nulo ou positivo, mas em todo caso gostava que o Idálio também nos partilhasse connosco essa experiência, até porque no setor automóvel tem sido precisamente um dos setores que tem beneficiado mais deste processo de robotização. Ora bem, no que toca aos sindicatos ou às relações laborais, nossa experiência é maior, ou é sobretudo no dia a dia com as comissões de trabalhadores, e a nossa experiência, pelo menos a minha, enquanto dirigente, desde 2010, é extremamente positiva, porque desde então temos conseguido acordos anuais e diálogos permanentes com muita elevação, com muita responsabilidade. Temos tido anos difíceis, porque o automóvel tem sofrido ao longo dos últimos 10, 12 anos muitas dificuldades, mas temos tido uma experiência extremamente rica, extremamente interessante, com, repito, responsabilidade de parte a parte. E uma das razões que pode até estar na base, é a minha opinião, valerá o que vale o que vale, sobre alguma perda de peso, de importância, de representatividade dos sindicatos, pode residir no facto de atitude das empresas, sobretudo as empresas de maior dimensão, de média e de grande dimensão, e sobre o comportamento sobre a resposta que elas dão no dia a dia às pessoas. Porque em muitos aspectos os sindicatos lutam, e lutam bem, por injustiças, combatem o dia a dia e defendem direitos dos trabalhadores de uma forma que conhecemos, mas quando as empresas, já por si, na sua política, na sua estratégia de recursos humanos e nas suas práticas sociais, se antecipam, ou se já têm por si já políticas que satisfazem ou que vão de encontro às expectativas dos trabalhadores, digamos que pode haver de algum modo uma clara ou uma tendência para a não sindicalização, porque se entende, ou porque entendem muitos dos colaboradores, que por via da empresa, sem recurso aos sindicatos, podem obter regalias semelhantes ou contributos semelhantes àqueles que a empresa, à partida, já oferece. Então, eu diria que com os sindicatos, nesta lógica, neste momento, neste contexto da pandemia, em que tivemos muitas dificuldades, porque empresas industriais, as grandes preocupações eram, por exemplo, mudar os horários, desfasá-los de modo a que as pessoas não se encontrassem quer na entrada da empresa, quer nos balneários, quer nas zonas sociais, quer no refeitório, no restaurante. E isso foi feito, aliás, nem podia ser de outra forma, mas foi feito sempre com grande colaboração, com grande adesão e sem nenhum problema. Nenhum problema. Aliás, nós aqui fizemos questão de criar um comitê de crise para gerir as grandes decisões que se tomaram, quer aquilo que a legislação obrigava, quer aquilo que porque o grupo a ACT impôs condições de trabalho para a retoma da atividade, mas grupos como o nosso, a época, a FCA, tinham exigências foram muito mais além nas exigências, e por isso nós tínhamos que as aplicar com alguma contenção ou com algum diálogo, onde as relações com os sindicatos ou com as comissões de trabalhadores, no nosso caso, têm sido extremamente interessantes, de paz social. Acabámos de fazer um acordo para este ano. Tivemos, inclusive, nesta última década, anos em que fizemos acordos plurianuais, o que é muito difícil na realidade portuguesa, acordos a 2 e a 3 anos, onde prova que com alguma
enfim, com políticas sociais adequadas à necessidade das pessoas, com um tratamento de grande respeito e de grande dignidade por todos, com a criação ou a facilitação de algumas condições que não são normais no dia a dia, que ainda não são normais. Por exemplo, seguro de saúde, que nós desde a primeira hora a empresa oferece aos colaboradores. Penso que temos conseguido um clima social, não temos tido greves, não temos tido confusões com a Comissão de Trabalhadores, as greves para além daquelas que as centrais sindicais, nomeadamente afetam aos sindicatos metalúrgicos, aquelas que são marcadas e que normalmente têm sempre ali alguma adesão. Mas por razões intrínsecas e internas à empresa, há há 2 décadas, temos paz social. Sobre a robotização, concordo com o que disse. A empresa hoje, mesmo a fundição, que é uma indústria de base e que aqui ou acolá tem algumas atividades digamos, ainda com muita manualidade, nós já temos algum avanço na robotização e nunca tivemos problema. Nunca penso que o saldo líquido não é negativo. Pelo contrário, nós podemos perder alguns operadores onde cada vez mais sentimos falta ou sentimos dificuldade de contratar, e vamos contratar eletricistas e engenheiros eletrotécnicos ou eletrónicos, e o saldo é claramente favorável, sem dúvida. E, por outro lado, a robotização é hoje uma via para a competitividade, e através da competitividade nós podemos crescer negócios, aumentar a atividade, e por aí também advém mais emprego. Ok. Penso que é tudo. É isso mesmo, obrigado. Eu só, aliás, como eu não intervi, há pouco estava a dizer, fomos muito ambiciosos e faltou um orador, não é? Que fui eu, mas permitam-me só reforçar a intervenção do Idálio para dizer que da minha experiência de advogado, que trabalha nestas matérias de direito do trabalho, os acordos de empresa deveriam ser claramente fomentados. Eu acho que faz falta uma maior aposta nas empresas em Portugal dos acordos de empresa. Acho que é o instrumento que melhor funciona na regulamentação coletiva e que mais paz social traz à dialética entre empregador e trabalhador. Estamos já a ficar sem tempo. Pedro, muito rapidamente, a questão da robótica e da inteligência artificial, como é que vamos lidar com isto, não é? Em termos legislativos, se há ou não há necessidade de fazer alguma intervenção. É óbvio que algum enquadramento legislativo é sempre preciso. No entanto, aqui a grande dúvida é saber se os ganhos de produtividade que os algoritmos e a robótica e todas estas novas formas de automatização irão introduzir na economia e o desemprego que se gerará inevitavelmente por essa via será compensada com a criação de novo emprego. Essa é sempre a grande dúvida cada vez que há saltos tecnológicos, não é de agora. Já aconteceu no passado, aconteceu no tempo dos tais teares mecânicos que eram incendiados, mas põe-se agora com grande... E de um balanço feito, eu outro dia dei o exemplo que eu tive no Cairo e ainda havia uma senhora no ascensor que carregava nos botões e que estava sentada, não sei se 8 horas por dia, dentro do ascensor, a subir e a descer o ascensor, que é uma coisa que é impensável hoje em dia em Portugal. E, portanto, inevitavelmente há um conjunto de funções e sobretudo aquelas de natureza mais repetitiva e que tenderão inevitavelmente a serem cada vez mais residuais em termos de empregabilidade. Mas não penso que provavelmente a maior parte das profissões não estará a cobro disso, desde que se sabe, por exemplo, que o próprio computador consegue gerar uma sinfonia, assusta toda a gente e, portanto, não é fácil perspectivar o futuro, mas de facto temos que acompanhar na medida do possível, tentar perspectivar na medida do possível, e a legislação tem aqui um papel absolutamente fundamental, e a geração do tal equilíbrio entre os interesses que são aparentemente antagónicos, mas que, enfim,
sem ir, obviamente, à Constituição Corporativa de 33, mas no bom espírito daquilo que é a doutrina social da Igreja, eu diria, do interesse comum entre, usando o jargão marxista, trabalho e capital. Isso é absolutamente fundamental no passado, hoje e certamente amanhã. David, para terminarmos, algum comentário? Só gostava de referir, em termos muito singelos, que não há que ter medo da tecnologia. É eventualmente a tecnologia que poderá salvar algumas empresas, poderá criar novas oportunidades de negócio e dessa forma manter postos de trabalho. Podemos ter, com o tempo, passar a ter mais mão de obra qualificada, mas isso também é uma questão de com o tempo, nos articularmos com os sistemas de educação e de ensino e começarmos a reter cá mais as pessoas e os jovens qualificados e promover a qualificação dos mais velhos. E certeza que a tecnologia não vai ser um problema. Agora, é necessário criar mecanismos de requalificação das pessoas bastante importantes. Sem isso, seguramente que sim. Agora, não há que ter medo da tecnologia. Todos nós nos lembrávamos de encontrar portageiros nas autoestradas e hoje em dia passamos nas autoestradas e nem nos lembramos de pagar portagem. E este é um exemplo claro de uma alteração que passámos por ela e nem demos conta, praticamente. Não há que ter medo da tecnologia. Novos postos de trabalho vão surgir, novas empresas mais se calhar com outro foco, com outra capacidade de gerar riqueza. Não há que ter medo disso e era muito bom que a tecnologia fosse um auxílio muito importante para o nosso desenvolvimento. Claro que sim, eu concordo. Aliás, a única diferença que eu diria que do tempo que hoje vivemos com aqueles saltos tecnológicos do passado é que efetivamente este novo advento da tecnologia ocorre de forma muito mais rápida e, portanto, a capacidade de adaptação dos trabalhadores à introdução desta tecnologia é muito mais difícil e, portanto, todos os mecanismos de requalificação profissional são absolutamente essenciais para não perdermos, não deixarmos ninguém para trás. Já sabemos que as tarefas rotineiras são aquelas que, à partida, serão mais facilmente substituídas pela tecnologia, mas, obviamente, que não podemos nós, enquanto país, não é, em função também da nossa economia, deixarmos de fazer esta viagem para nos tornarmos mais produtivos, mais eficientes, também mais rentáveis e criar também mais, com isso, mais riqueza para o país. Bom, eu acho que tentando aqui cumprir com alguma parcimónia o tempo que nos estava destinado, iríamos então encerrar a sessão. Foi um gosto para mim estar aqui também a assistir e a acompanhar as vossas intervenções. Creio que para todos foi um privilégio estarmos aqui neste final de tarde. Agradecer-vos a vossa disponibilidade, o vosso interesse e certamente estaremos sempre aí no mundo do trabalho, encontrar-nos certamente. Desejo então um bom final de tarde a todos. Muito obrigado. Obrigado igualmente. Boa tarde. Muito obrigado. Obrigado para todos. Obrigado.